Fala galera, vamos continuar então aqui falando sobre a Primeira Guerra Mundial, agora propriamente dita. Trouxe esse slide aqui para ilustrar pra gente um momento bonito, né? Um momento mágico. E o que quer dizer isso, né? Nós vamos ter aqui, inicialmente, numa manhã tranquila, um dos representantes da nação, aqui em questão, a Áustria-Hungria. Nós teremos o representante, o arquiduque Francisco Ferdinand, passeando com sua esposa, com o carro aberto, em meio a toda a população, fazendo aquele passeio tranquilo, né? Até que ele, sua esposa e toda a população ali é surpreendida com um ataque de uma das pessoas que estavam ali na população. Essa pessoa, em especial, Gavrilo Princip, ele atira então no Ferdinand e na Sofia e assassina, né? Acaba matando essas duas figuras. Lembrando, Ferdinand era um suposto, né, herdeiro aí, do Império, e ele é assassinado. Então, só para vocês entenderem isso, a Áustria-Hungria, representante, assassinado. Gavrilo Princip, ele era um estudante, anarquista declarado, e esse é o ponto-chave aqui da história, ele era sérvio, de 19 anos. Então vamos lembrar, a Áustria-Hungria anexa ali a região da Bósnia, que tinha dentro da sua população moradores, né, e pessoas da Sérvia propriamente. Isso soa como uma vingança, porque a Áustria-Hungria anexou a Bósnia, né? Então, isso aqui vai, além de ser um estudante, além de ter 19 anos e ser anarquista, vai soar aqui para a Áustria-Hungria como uma ação de revide, né? Uma ação política em função da anexação que a gente já viu na videoaula anterior. Então, isso aqui é muito importante, que vai marcar, então, o início desse segundo round, digamos assim, de todos os conflitos. Vamos lá? Nós temos aqui, então, o ultimato austríaco. Esse documento que a Áustria vai emitir, a Áustria recebendo aqui o apoio da Alemanha, nada mais é do que um convite, digamos assim, à Sérvia para resolver os conflitos de forma ainda que pacíficas. É claro que, se não fosse pacífico, eles também já estariam com a bala engatilhada. Mas, contrariando a expectativa ali da Áustria, a Sérvia responde de uma forma muito branda e acaba ignorando duas importantes exigências que a Áustria tinha mandado. A primeira exigência aqui é que a Áustria queria policiar a Sérvia. E quando eu me refiro a policiar, é porque se o príncipe, né, o Gavrilo Princip, ele era anarquista, esse movimento, esse sentimento de bagunça, de baderna, ele poderia se proliferar, né, aumentar ali naquela região. Então era melhor cortar o mal pela raiz quanto antes. Essa era a primeira exigência aqui. E a segunda era investigar a natureza, né? Perceber se de fato tinha um interesse político ou o que de fato aconteceu. Só que quando a Sérvia responde, ela não contempla esses desejos, o que vai promover aí na Áustria, agora apoiada da Alemanha, um intento aí de confronto muito maior. E aí vamos lembrar, a Áustria está sendo apoiada aqui pela Alemanha. A Sérvia, que não quer se envolver nesse momento, ela teve a participação, né, a presença na Inglaterra. Lembra lá atrás que a gente viu no outro vídeo? A Inglaterra, ela se manifesta e tudo mais. Então, as potências europeias começam a se manifestar. Porque, como eu disse lá na primeira videoaula, essas alianças mexiam com
mexeu com o outro. Então, a partir do momento que um foi afetado, isso vai desencadeando aí outras situações. Inicialmente, as grandes potências europeias tentaram conter os conflitos maiores, mas a diplomacia perdia fôlego e a guerra era iminente. Coloco aqui para vocês esse meme, né? Calma, minha senhora, calma, que é representada pela figura do ministro russo, que ele tenta de todos os modos ali contornar a situação para evitar o confronto que a gente está estudando, que é o confronto da Guerra Mundial. Nós temos aqui a Alemanha, Reino Unido, França, Rússia e Áustria-Hungria não queriam entrar na briga. E eu coloco essa expressão só para fixar aí para vocês. Eles dariam um boi para evitar essa situação. Só que, grandes como eram e com aspirações de serem ainda maiores, eles dariam uma boiada para não sair. Já que entraram, eles iriam guerrear até o fim. Vamos lá, retomando, esse slide ele aparece várias vezes porque vocês precisam entender essas ligações, né? essas aproximações aí. Então, a largada ela começa com o Império Austro-Húngaro, convidando ali a Sérvia para um acordo. Nós temos aqui, em segundo lugar, a Rússia tentando amenizar a situação e a Alemanha apoiando aqui o Império Austro-Húngaro, manifestando, né, todas as suas unhas e dentes. É claro que o interesse da Alemanha aqui, ele é direcionado, né, além de contribuir com a Áustria, tinha um interesse que a gente sabe muito bem, que a Alemanha ela queria aqui atacar de fato a França. Tanto é que, nesse contexto, o plano que vai surgir, né, o ideal ali de como que a gente vai fazer, o que nós faremos e tudo mais, parte ali da Alemanha, que, vocês me perdoem a pronúncia, não sei como pronuncia aqui, mas plano Schiffren, vamos imaginar que seja isso. Previa um ataque concentrado à França. O Estado-Maior alemão acreditava que, caso não batesse a França em poucas semanas, seu exército seria aniquilado pelos russos. Para isso, o melhor caminho seria a Bélgica. Então, esse plano ali emitido pela Alemanha, ele contempla a entrada da Áustria-Hungria, da Alemanha, claro, através da Bélgica para alcançar ali, atingir a França, porque eles sabiam, né, a Alemanha sabia que a França tinha um poder militar muito considerável, tanto é que a gente viu lá no começo que a França ela ficou responsável ali pela administração de boa parte do Marrocos e consequentemente boa parte do norte ali da África, né? Então nós temos aqui, mais uma vez, aqui a imagem, só para que vocês consigam visualizar o Império Russo, o Império Austro-Húngaro aqui, que é nesse momento o que começa essa questão, que está do lado da Sérvia. E aí ele vai receber, o Império Austro-Húngaro vai receber o apoio aqui da Alemanha, e a Sérvia, de certa forma, vai receber aqui o apoio russo, né, também. Então, nós vamos ter aqui esse desenho que vai dar início aos embates. Atacar minha amiga? O que é isso? A Inglaterra, ao tomar conhecimento da invasão pela Bélgica, mobiliza a população e veicula entre o povo a necessidade de engrossar o caldo guerrilheiro contra a Alemanha. E aí, vamos só prestar atenção que, inicialmente, a Inglaterra ela vai utilizar aqui da ferramenta mais pesada, eu diria, guardem isso, presente aqui na guerra, que é a comunicação, a mensagem. Nesse caso, é uma mensagem que vai mobilizar a população contra a Alemanha, né, por conta dessa entrada aí pela Bélgica, que, querendo ou não, ia acabar com o território ali belga, e isso ia enfraquecer essas alianças estabelecidas na Alemanha. Um dos recursos psicológicos e até moral, aliás, foi difundir a fala audaciosa do chanceler alemão. Ah, a Bélgica, aquele povoado, sua independência não passa de um pedaço de papel.
essa fala, né, de tratar aí a Bélgica como uma independência que era um mero papel, contribuiu para a participação da população, porque que é isso? O que ele pensa que é? Um pedaço de papel, isso aqui foi sangue, né? O que há de mundial na guerra? Então, a partir de agora, gente, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui nos próximos slides, que a gente vai perpassar aqui algumas curiosidades com relação à Primeira Guerra Mundial. Nós temos aqui, nesse momento, 27 nações envolvidas. Então, como vocês percebem, eu estou falando aqui de uma nação e do nada eu cito outra, que tem a ver com outra, que tem a ver com outra, porque é um momento de união ali, né? Um momento de alianças para estabelecer e confirmar a sua soberania. Nós vamos aqui ter um número de 40 milhões de homens armados, aqui por parte da Entente, e 21 milhões por parte da Aliança, aqui do lado da Alemanha, né? 150 trilhões de dólares estima-se que foram investidos nesse conflito, e 15 milhões de baixas foram registradas por conta da Primeira Guerra Mundial, que foi esse embate. Por tudo isso por conta do assassinato ali do arquiduque. Aqui a gente vai perceber a participação, a presença, aliás, da guerra que começa a ser presenciada, não mais pelo território propriamente terreno, digamos assim, né? Mas sim por outras vias aéreas, a gente vai perceber, e pelo mar também. A Primeira Guerra Mundial, ela é importante porque ela vai trazer aí muitos avanços que estavam sendo trabalhados, que vinham sendo trabalhados, aliás, até essa eclosão, e que foram postas de fato em prática por conta desses embates. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens que eu queria que vocês prestassem atenção, ó. Que até 1914 a evolução aqui, né, dos aeroplanos, né, dos aviões, ela tinha aqui a capacidade de 1 tonelada e alcançava aqui no máximo 150 km/h. Em 1918, após então todos esses embates, a capacidade foi de 14 toneladas e o alcance aqui foi de 230 km/h. Então, o avanço aqui foi considerável em função desse conflito. Outra curiosidade que eu trago aqui para vocês é com relação aos tanques. Os tanques que foram aqui inicialmente produzidos ou incluídos na guerra por parte da Inglaterra, nós temos o interesse ou a mensagem que foi propagada de que recebia esse nome tanque, né? A Inglaterra trouxe esse nome tanque para, de certa forma, ludibriar, enganar, meter o louquinho ali para a Alemanha, para que pensassem, para que os alemães pensassem que se tratava de um tanque de água, né? Algo que servisse ali como um recurso para os soldados, mas na verdade ela tinha um interesse muito maior. É claro que esse nome não foi aceito como os ingleses pensavam, mas foi muito importante. E aqui a gente percebe já que a Inglaterra tem um investimento industrial considerável, o que a Alemanha não tem, né? Outra curiosidade é que esse tanque ele ia permitir a passagem ali por cercados, né, de arames farpados, a entrada em espaços, em um momento em que as guerras elas vão ser marcadas por lacunas, né, por espaços, por trincheiras no próprio terreno. Então, mais uma curiosidade aqui sobre o tanque é com relação aí a essa esteira, né, que passa, que vai mobilizar esse tanque. De certa forma, era para despistar, né, os alemães
porque você não sabe se está indo para frente ou para trás, né? Você não tem, como um sapato, por exemplo, a pegada tem um formato certinho do que é a frente e atrás, mas nesse caso aqui é meio que confundi-los. Essa era a intenção. A Primeira Guerra Mundial também ela foi importante por conta de ampliar a comunicação em tempo mais próximo. Não vamos colocar em tempo real, vou colocar aqui em tempo mais próximo e eu faço a brincadeira de adeus pombo correio. No início da guerra, pilotos recorriam a sinais com asas ou as mãos, bilhetes jogados de aviões em latas ou sinalizadores, os fogos de artifício, para transmitir mensagens. O rádio começou a ser usado em 1914 pelos britânicos. Mas, como o aparelho completo não cabia no avião, era instalado apenas o emissor, e o piloto mandava coordenadas às posições inimigas sem receber retorno. Só em 1917, os americanos desenvolveram o rádio de avião, mas poucos puderam ser instalados antes do final do conflito. Esse invento e a experiência em coordenar um grande número de voos daria origem ao controle de tráfego aéreo, já no início dos anos 20. Então a gente percebe aqui uma influência muito grande da Primeira Guerra Mundial e talvez entender também o motivo de tanto interesse, né, na Primeira Guerra Mundial por conta do seu legado, digamos assim. Outra informação que é muito importante aqui, que a Primeira Guerra Mundial, assim como a Segunda, e todos esses conflitos, eles acabaram deixando marcas e traumas aí nos soldados e nos moradores e as pessoas ali que de certa forma foram afetados, não necessariamente pelo confronto, mas por conta do desgaste físico, psicológico, e quando eu falo desgaste físico e psicológico, eu falo do limite, né, desse contato com barulho. A audição ela foi fundamental aqui para o desenvolvimento de muitas técnicas. E nesse momento a audição ela estava totalmente sendo atacada, né, porque eram bombas por todos os lados, de todos esses blocos que a gente já sabe, da aliança contra a Entente. Isso vai fazer com que muitos dos soldados, muitos dos moradores e, como eu disse, todos os envolvidos acabam ficando desnorteados aí, né? Vamos lá. O poder da industrialização. Tem mais homens e armas sinônimos de vitória. Lembra que lá na nossa primeira videoaula eu comentei que o Império Russo ele tinha naquele mapa um território considerável? Isso, de algum modo, para os alemães soou, né, ou soava como algo superior, né, como algo muito grande. A Alemanha tinha a Rússia como superior em função de seus números e recuou o ataque à França. Por perceber por saber dessa expansão, a Rússia, ela por muito tempo foi considerada como vitoriosa. Só que a Rússia foi uma das potências aqui que mais perdeu soldados. A gente vai entender um pouquinho mais disso na próxima videoaula, tá? Então aguardem aí. A título de curiosidade, em meio a um confronto industrial, a Rússia era agrária. Então a gente está percebendo aqui já um spoiler do que está acontecendo na Rússia e talvez o porquê que ela não está se envolvendo tanto assim, né? Ainda existe a eu e a esperança. Fiz uma brincadeira. Será que isso vai ter participação de um salvador, digamos assim, um capitão, pegaram a referência, né? A relevância dos Estados Unidos foi crucial para o respiro e estoque belicoso, o qual recebe maior importância que propriamente a mão que segura a arma. Então, mais uma vez aqui, o número de soldados não era o interessante nesse momento, até porque a gente está falando de um período em que o investimento em armamento é muito grande. E em alguns territórios, quem investiu mais vai ter entre aspas, uma garantia ou uma chance maior de sucesso. E os Estados Unidos, ele foi considerado nesse primeiro momento aqui como uma das fontes, né, desse armamento. Só que não só a gente está falando aqui de arma física, mas outros tipos. Que tipo de arma que a gente está falando aqui? Vamos lá, alguém?
Vamos então. Um adendo americano. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi tardia, mas com consequências imensas. Suas tropas só viram ação em outubro de 1917 e passaram de 1 milhão de soldados apenas no ano seguinte. No entanto, ao declarar guerra à Alemanha em 6 de abril de 17, o país quebrava uma tradição de distanciamento em assuntos europeus que vinha desde sua independência. Foi uma intervenção para, nas palavras do então presidente Woodrow Wilson, tornar o mundo seguro para a democracia. Ainda hoje, a política externa americana é, em boa parte, guiada por essas palavras. Além disso, a guerra mudou o centro financeiro mundial, de Londres para Wall Street. Então, a arma que eu estava perguntando anteriormente era os Estados Unidos? A arma era econômica? Basicamente, sim. Só que nós vamos perceber aqui uma outra questão que vai ser muito importante aqui na Primeira Guerra Mundial. Reforçar o sentimento nacional, demonizar o inimigo, elevar o moral das tropas e dos civis com uma lavagem cerebral permanente. Associada à censura, a propaganda teve um formidável desenvolvimento na Primeira Guerra Mundial, tornando-se uma verdadeira arma estratégica. Sim, meus caros, a propaganda ela foi super relevante aqui para o desenrolar de todo esse confronto. Então, vocês vão perceber, né, aliás, eu tô colocando aqui para vocês essas imagens em que os soldados e a própria população, ao caminhar ali, se deparava com esse convite, né, ao alistamento, ou caso não pudesse participar fisicamente, que pudesse contribuir com donativos, as vaquinhas que a gente tem hoje, né, solidárias, digamos assim, e essa demonização, esse tratamento preconceituoso, digamos, hoje em dia, anacronicamente falando, para com os alemães, de modo a instigá-los, né, e a quebrar a imagem que os americanos, em maior parte, tinham dos alemães ali, tinham da Áustria. E por que essa propaganda ela era necessária? Era emergente a metanoia acerca dos alemães e Áustria. Basta lembrar que o cientista Albert Einstein era filho do Império Alemão, né? E Freud, pai da psicanálise, era austríaco, ou seja, a propaganda dos ingleses, americanos e franceses transformaram os alemães em animais que pretendiam destruir a civilização. Era fundamental que essa propaganda ela fosse efetiva por conta desse papel que a Alemanha e a Áustria já tinha difundido, né, durante na cultura, na ciência e tudo mais. Então, nós vamos ter aqui esse confronto propriamente dito, as campanhas de 1914 e 1915. As campanhas a gente entende aqui como as ações, né, as movimentações que aconteceram entre os blocos da Aliança e da Entente. O fronte ocidental, nós tínhamos aqui a defesa encabeçada pela França contra a Alemanha. Então, nesse fronte ocidental que eu coloquei aqui no mapa para vocês, nós vamos ter a Alemanha lutando contra a França. E inicialmente, a Alemanha, lembra que eu falei para vocês que a Alemanha ela tinha o intento de atravessar a Bélgica ali. E essa entrada da Alemanha pela Bélgica, ela vai garantir um território que vai ser muito importante para a Segunda Guerra Mundial, que é essa passagem ali da Alsácia-Lorena. Então, a Batalha de Marne, que fica conhecida em 1914, é esse primeiro embate, essa primeira entrada da Alemanha no território francês para cumprir aquele plano que eu já tinha comentado com vocês lá atrás. Queria só reforçar aqui com vocês que esse embate ele se estabelecia de modo, mais uma vez aqui, em trincheiras, né? Essa primeira guerra, ela estava engatinhando no seu desenvolvimento armamentício, ela estava engatinhando no seu processo de armas de fogo e outras técnicas
para a alcançar o inimigo. Aqui, por exemplo, as máscaras que eles utilizavam, tem uma outra imagem que eu trouxe para vocês, depois vocês podem voltar no vídeo, eu acabei esquecendo de falar aqui, que utilizavam até pombos, né, para testar a quantidade de gás, se era mortal ou não, que era lançada. Nós vamos ter aqui o fronte oriental, que vai ser aqui ocupado principalmente aqui na parte da Polônia, e esse fronte oriental ele vai garantir aqui uma perca considerável para esse território onde está se ocupando, né? Que é a Polônia. A Península Balcânica, a hora da vingança chegou. Então nós vamos ter aqui os Balcãs se reunindo contra toda essa situação da Turquia, toda a situação, aliás, da Alemanha, né? Só que os Vingadores, os austríacos, e agora com a ajuda da Turquia, que tinham fins diplomáticos, foram surpreendidos e derrotados. Então a gente vai perceber aqui que, mesmo com o apoio da Alemanha, mesmo com o apoio aqui de boa parte do território otomano, a Turquia, com a representação aqui austríaca, acaba sendo surpreendida e derrotada. Então nós vamos ter inicialmente uma derrota, mas isso lembrando que a gente está falando de um período de 1914 a 1915 e que ainda tem muita coisa para acontecer. A Itália, que até então só tinha aparecido lá na nossa primeira videoaula, ela integra o confronto com a intenção de resgatar seu território, dominado até então pelos austríacos. Só que a participação da Itália, ela não é tão da Itália, aliás, não é tão considerável, porque ela não traz nenhum tipo de resultado considerável, né? Vamos pensar assim. Por que, Deus? Pessoal, guerra no mar. É importante ressaltar que esses conflitos, embora fossem proeminentes ali em trincheiras, ele se concentra também, ou se direciona também, aliás, pelas regiões marinhas. Lembra que eu falei lá no começo que o interesse era no Mediterrâneo? Pois bem, importante lembrar aqui, né, a Guerra no Mar, porque foi a partir dela que a presença americana se efetivou, visto o protagonismo britânico marinho contra o entorno alemão. A Inglaterra obteve êxito na dominação das colônias alemãs dentro da África e sucesso na comunicação entre Entente e os Balcãs. Então, resumindo aqui, a Inglaterra ela se apossa ali de territórios em que os navios alemães já haviam se instalado, bloqueia a passagem desses navios alemães, e isso vai fazer com que os alemães reajam também, né? Coloquei aqui um navio, né, Lusitânia, que tinha aqui como dono, vamos colocar assim, a Inglaterra, sendo naufragado aqui, e esse naufrágio aqui aconteceu, ou esse ataque, né, esse navio, aconteceu por parte dos submarinos da Alemanha. Então é importante a gente perceber que os conflitos, eles não ficam concentrados ali no território de terra, é legal, né? Mas eles vão além mar, vamos colocar. As campanhas de 1916, ou seja, os ataques que acontecem nesse período. A Alemanha ataca a França e recebe contra-ataque dos ingleses, figurando a Guerra de Atrito. Então aqui são expressões que a Primeira Guerra e a guerra de modo geral utiliza sobre qual é o tipo de ataque que está acontecendo. Nesse momento aqui, a Alemanha com a França, lembra que a Alemanha está entrando lá pela Bélgica e tudo mais, ela vai ficar entre as trincheiras, tendo atritos, mas jogando bombas, mais para desgastar, né, o seu inimigo. Os russos reagem em ataque aos alemães e conseguem vantagem sobre os austríacos, que mais tarde receberam reforços com a entrada de um exército turco-búlgaro. Estes
trazendo mantimentos e combustíveis. Então, enquanto a Alemanha e a França tá brigando ali em cima, a Rússia tá brigando aqui embaixo com os austríacos. Inicialmente ganha, porém ela perde aqui muitos soldados com a chegada de um outro exército. Um exército aqui composto pela Turquia e a Bulgária. Ano crítico de 1917, estamos chegando ao final dessa videoaula. Então, em 1917, de fato, os Estados Unidos entra e, de fato, a Rússia, que estava até então participando, não participava, não participava, perdeu, enfim, ela sai e nós vamos ter aqui a vitória da Entente. Então, o lado da Alemanha, ele sai perdendo e eu falo isso com muitas aspas, né, porque todo mundo perde quando acontece a guerra, mas nesse quesito, nesse confronto, a Entente, ela se torna vencedora. E eu coloco aqui para vocês que o fim é reticente. Reticente porque não acaba ali. Eu costumo falar isso para vocês em sala, né? História, ela não tem um ponto final. Ela tem uma vírgula, talvez. Ou ela tem uma reticência. Ou mesmo que tenha um ponto final, isso não significa que a gente não possa virar a página e começar de novo. Enfim. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque depois de todos esses conflitos, a gente vai ter aqui uma nova adequação, né? Uma remodelagem daquele mapa que tínhamos visto lá no começo, na primeira aula, na primeira videoaula, e agora nós temos um desenho totalmente diferente do que era esperado na Europa e até agora da África ali. Outro ponto que é interessante a gente perceber é que a Polônia, que foi palco ali da entrada da Alemanha, ela se torna aqui uma região em que vai cortar, digamos assim, né? Ela vai ter uma passagem, o corredor polonês, dentro da Alemanha. E aí é interessante a gente perceber isso, que a Polônia, que foi palco de ataques da Alemanha para chegar até a França, ela agora tem uma região que vai permitir a ele uma autonomia com relação ao mar e também uma forma de provocação à Alemanha, né? Porque até então a Polônia não era vista como um território digno de ser livre ali da Alemanha. E a Alemanha, querendo ou não, acabou perdendo mais território. Turma, para finalizar, dentre todos os resultados, nós temos aqui, ainda que incipiente, um embriãozinho, digamos assim, da Liga das Nações, que vai servir futuramente aqui como modelo, né, para a Organização das Nações Unidas, que vai se estabelecer por conta de tudo isso que aconteceu, para evitar com que novos conflitos aconteçam. A gente viu que não adiantou muita coisa, porque logo mais nós teremos aí a Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Paz, que vai trazer aí os 14 pontos do nosso querido Wilson, e nesses pontos ali vai ser importante retratar e culpabilizar territórios por conta da guerra. E um dos maiores atacados, digamos assim, é a Alemanha, né? Porque ela foi uma das que mais atacou, digamos assim, uma das que mais teve um número de baixas do inimigo, sabe? Vamos pensar dessa forma. E, para finalizar, como eu disse para vocês, toda vez que tem um embate, nós temos um acordo, um tratado, um documento. E esse tratado aqui, ele vai ser intitulado como Tratado de Versalhes, que nada mais é do que a Alemanha tem que prestar contas e pagar impostos, devolver a Alsácia-Lorena, que fazia parte ali da França, para a França, e evitar com que isso ocorra de novo. É claro que a Alemanha, recebendo isso, assina com muito mau gosto, né? E se vê aí injustiçada nesse acordo, mas esse sentimento ele vai ficar adormecido e essa história vai ser em um outro momento, beleza? Eu não sei se vocês viram, teve um slide aqui que eu coloquei vídeo,
super indico para vocês assistirem o filme 1917. Esse é o nome do filme, tá? 1917. Até então ele está na Netflix, então vale muito a pena assistir. O filme estreou em 2019, eu tive a oportunidade de assistir no cinema. Vale muito a pena. Ele retrata ali esses conflitos de uma forma muito humana e, é claro, romântica, né? Assim, no sentido de cinematográfico falando, mas o enredo não tem nada de romântico, tá? Isso eu tô falando de forma artística. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijo!